descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso abraço fraterno nesse nosso trabalho de palestra Vibrações e Paz da nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. E vamos aos nossos recadinhos. Em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar, e toca, hein? É Bezerra Menezes ligando, Chico Xavier, é uma bênção, né? Então, para a gente não ficar curioso lá com o WhatsApp, né? Vamos deixar desligadinho, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, todos os meses, entrega 430 cestas básicas para as famílias assistidas aqui do Tatuapé e da nossa Casa do Caspage, em Baianazes, e a Crepade, nossa comunidade em Ferraz. E nós não temos ajuda do governo, somos nós, trabalhadores, os frequentadores, que ajudamos a casa. Então, todas as sextas-feiras nós estamos aqui pedindo, né? Quem puder trazer uma cesta básica inteira, ótimo. 2, melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Jefferson, é difícil trazer o alimento para cá. Se vocês quiserem e puderem ajudar financeiramente, vai na livraria, entre em contato, você que está em casa, entre em contato com a nossa livraria, que eles orientam como fazer a doação, e aí eles direcionam para a assistência social, comprar aquilo que está faltando. Ah, eu não quero, eu não posso. Não tem problema. Faça uma oração, para que a gente possa, mais um mês, conseguir comprar. Tá ok? Nós também lembramos uma coisa que é muito bom, não é? Agora a nossa parte gastronômica, não é? Todas as sextas-feiras, justamente para arrecadar fundos para a manutenção da casa, os nossos voluntários fazem algum prato diferente. E para esse final de semana, com essa chuvinha e esse friozinho, temos feijoada
para quem gosta como eu, é uma maravilha. Nossa, já está até reservado. Já. E o melhor de tudo, hein? Se quiser, já pode levar para casa hoje. Amanhã o almoço está garantido. O meu já está garantido aqui. Já separamos um lá para o almoço de amanhã. Com certeza deve estar uma delícia, porque o pessoal faz com tanto carinho, com certeza, né? Então é só, nós que estamos aqui, se quiser, é só passar ali na lanchonete e retirar hoje mesmo e levar. Para quem não quiser, a partir de amanhã, no sábado, das 11h15 às 15 horas, pode vir aqui retirar, ou no domingo, dia 12, das 9 às 11. Então, vem aqui, retira e leva para casa. Uma feijoada deliciosa. E no dia 26 de março, nós teremos o nosso almoço à italiana. Vai ser aqui no espaço Bom Jardim, aqui na rua Estevão Pernetti, na Padre Estevão Pernetti, aqui do ladinho, aqui no 276. Teremos lá o almoço à italiana, a partir das 12 horas. Teremos, olha só, gente, camponata de berinjela com pão italiano, nhoque ao sugo, nhoque à bolonhesa, sobrecoxa de frango. Nossa, uma delícia, né? E é bom que, para quem não gosta de carne, tem nhoque ao sugo. Então, atende todo mundo. Né? Com certeza vai estar uma delícia. Aí tem lá o pessoal com música ao vivo, as nossas diversões, que é sempre uma tarde deliciosa. Quem puder ir, com certeza vai se divertir, leva a família, participa, se diverte, come bem e ainda ajuda a nossa casa. Então, dia 26 de março, domingo, um almoço italiano, buffet aqui pertinho do Paz e Amor. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nossa querida Juliana, está aqui, trabalhadora aqui do nosso grupo da sexta-feira, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial, e depois a Tânia faz as vibrações gerais, vibrações das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, do irmão José. Autoconfiança. Não descreias de tuas possibilidades. Traze dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Sê humilde, mas não apático. Não te esqueças daqueles que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é a falta de confiança própria. Conserva a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece num patamar superior ao teu, talvez esteja claudicando. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos de 44 a 48. E assim, convido todos a fecharem os olhos. Se não quiser fechar, não tem problema. Para que juntos possamos entrar nessa mesma sintonia de muita paz, de muito amor,
essa tranquilidade, serenidade. E rogar ao Mestre Jesus que ilumine a Juliana, para que ela possa passar para nós o que preparou, e que nós tenhamos ouvidos de ouvir e consigamos entender a mensagem e, ao sairmos daqui, colocar esses ensinamentos na prática. Querido Mestre Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É com muita alegria no coração e muito entusiasmo que a gente se reúne aqui essa noite para falar de um tema tão gostoso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a equipe, a Tânia, a Raquel, que não está aqui presente, mas com certeza está nos assistindo, pela confiança e pela oportunidade que nos deram de estar aqui nessa noite. Gostaria também de rogar aos bons espíritos que nos inspirem com todo o amor e todo o carinho e nos iluminem para que a gente possa passar a mensagem que nós preparamos com tanto carinho. Bom, o tema que eu escolhi para a gente falar essa noite está no capítulo 17 do Evangelho, esse que o Jefferson acabou de ler para a gente. O capítulo é Sede Perfeitos. E nesse capítulo, Kardec traz para a gente as características do homem de bem. É sobre ele que eu quero falar com vocês. Bom, mas em primeiro lugar, antes da gente falar das características, eu queria falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema. Por que é importante a gente falar sobre isso? Quem aqui gostaria de viver num mundo melhor? Num mundo sem preconceito, sem egoísmo, sem violência, sem guerra? Quem gostaria? Levanta a mão. Eu gostaria. E o que a gente precisa para isso? Alguém tem um palpite? A gente precisa evoluir. A partir do momento que a gente evoluir, a gente vai conseguir viver num mundo assim. Porque hoje a gente vive num mundo de provas e expiações. Mas a partir do momento que nós evoluirmos como espíritos, nós vamos sim viver num mundo melhor. E a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para viver num mundo melhor? Para sermos espíritos melhores? Difícil, né? A gente vem na Casa de Paz e Amor, a gente assiste às palestras, a gente tem uma noção. Mas exatamente o que fazer na prática, no nosso dia a dia, o Evangelho traz nessa lição, nas características do homem de bem. E por isso que eu achei tão importante falar sobre isso. A beleza do Espiritismo está na gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que está no Evangelho. E essa lição vai ajudar muito a gente para isso. Bom, como é que eu desenhei, então, trazer esse tema para vocês? Eu trouxe a partir de uma jornada evolutiva. Então, todos nós temos um ponto de partida. O mesmo ponto de partida. Deus deu para a gente, nós nascemos simples e ignorantes, né? E Deus deu para a gente a mesma capacidade, as mesmas oportunidades de evolução, a mesma liberdade de ação, o famoso livre-arbítrio, né, que a gente tem na nossa caminhada. E cada um já vem evoluindo conforme as suas escolhas. Cada um está hoje num ponto de partida diferente, num momento diferente da sua evolução. Então, a minha proposta hoje é falar um pouquinho sobre esse ponto de partida, onde cada um de nós está. E aí é você com você mesmo, né? Eu, preparando essa palestra, já fiz também a minha autocrítica. Então, aonde eu estou? Qual é o meu ponto de partida hoje? Aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar a ser um espírito puro. Para isso, a gente vai ter que chegar a ser um homem de bem. E aqui, homens e mulheres, né? O Evangelho traz o homem de bem como um ser humano de bem. E aí, a minha proposta, então, é que sabendo onde a gente está, qual é o nosso ponto de partida e aonde a gente quer chegar, a gente avalie em que momento que eu estou dessa jornada, aonde que eu estou nessa caminhada, para que eu possa identificar o que eu preciso melhorar. E no final, preparei umas dicas na prática, né? Porque, como eu falei, é importante a gente saber na prática como que eu saio de onde eu estou
como eu melhoro na prática. Então, no final, spoiler, hein? Vou dar umas dicas aí de como a gente faz isso se tornar mais fácil. Bom, vou começar falando então sobre o que o Evangelho traz para a gente, quais são as características do homem de bem. Ele começa assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Lei de justiça, de amor e de caridade. E aí, quando a gente vai buscar o que é a lei de justiça, de amor e caridade, lá no Livro dos Espíritos, Kardec, em algumas questões, ele pergunta para os espíritos o que é a lei de justiça. E eles respondem: é o respeito aos direitos de cada um. E o que é o amor de caridade? Amor e caridade são um complemento da lei de justiça. É a benevolência para com todos. Isso é, fazer ao próximo todo o bem possível que a gente desejaria que o próximo fizesse para nós. Essa é a lei de amor e caridade. Difícil? Parece, né? Vamos esmiuçar que vai ficar mais fácil. Bom, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse capítulo, mas ele traz para a gente as características do homem de bem em praticamente 2 páginas do Evangelho. São várias frases que trazem as características práticas do homem de bem. Para facilitar a construção aí da palestra e o nosso entendimento, eu dividi essas características em interações que o homem tem com Deus, com o próximo, com ele mesmo, com os inimigos, com os subordinados, quando tem alguém que responde a ele, subalterno, e com os bens materiais. Infelizmente, nosso tempo é curto, eu não vou conseguir falar de todos eles, eu vou fazer um breve resumo. Mas eu convido vocês a lerem esse capítulo, porque é um grande aprendizado. Bom, vamos começar falando então da relação do homem de bem com Deus. Lembra que eu falei do ponto de partida e da onde a gente quer chegar? Então, qual seria o ponto de partida na nossa relação com Deus? Talvez seja quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, né, que não está muito bem nos nossos planos, e a gente fala: poxa, isso é uma injustiça, eu não mereço passar por isso. Talvez seja nosso ponto de partida, e talvez a gente esteja nesse ponto ainda hoje. E onde a gente quer chegar? Quais são as características do homem de bem na relação dele com Deus? O homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça. Ele sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. Por isso, ele aceita sem lamentações. E tem várias outras características que eu não vou ler agora, porque são muitas, e a gente não conseguiria passar pelas outras interações. Mas fica a dica, vale a pena ler. Aí a minha proposta é: aonde eu estou nessa jornada? Eu ainda estou lá achando que eu estou sendo injustiçado? Eu já sou um homem de bem? Em que momento eu estou nessa caminhada? E aí eu queria compartilhar uma historinha com vocês. Na verdade, não é uma historinha, é uma história que aconteceu comigo. Quando a minha filha nasceu, ela ficou durante 10 dias na UTI neonatal. E eu entrei em absoluto desespero, porque eu não sabia o que ela tinha, ninguém sabia. Ela começou a convulsionar. E aí os médicos buscando o que ela tinha, e eu na UTI neonatal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por isso. São muitos bebês morrendo, são muitas mães desesperadas. E eu entrei nessa vibe, eu entrei nessa vibração, nesse desespero. Eu já frequentava o Centro Espírita há 3 anos, não aqui, mas em um outro local. E o dirigente era muito meu amigo, ele me ligou uma tarde e falou: como é que você está? Eu desabei a chorar, eu não conseguia falar. Eu só chorava. E ele deixou eu chorar. Quando eu parei, ele falou assim: eu tenho uma pergunta para te fazer. Falei: pode fazer. Aonde está a tua fé? Falei: caramba, eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei onde foi parar a minha fé.
Então, assim, quando a gente está tudo bem, né, está tudo legal, está tudo sob controle, às vezes a gente acha que tem fé. Mas quando o mundo parece que vai desabar nos nossos pés, é que a gente percebe, cadê a minha fé? Então, meu convite é, vamos entender onde a gente está nessa jornada e buscar realmente a fé e acreditar na justiça e na bondade divina. Bom, daí ele traz as características do homem de bem com o próximo, as interações do homem com o próximo, né? Talvez nosso ponto de partida seja lá o de puro interesse, de puro egoísmo nos nossos interesses pessoais. Quando a gente olha para o nosso próprio umbigo, né? E quais são as características do homem de bem na relação com o próximo? Ele é bom, humano, benevolente com todos, pois considera a todos como irmãos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si. Ele encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. E a chave para tudo isso, pessoal, é combater o egoísmo, né? Que é a maior chaga. É o egoísmo que traz a inveja, o ciúme, enfim, todos os vícios que a gente ainda tem, que a gente ainda mantém. Então, a chave para isso é a gente combater o egoísmo. Fácil? Nem tanto, mas sabemos que precisamos e vamos seguir esse caminho, né? E aí fica a pergunta, aonde eu estou nessa jornada? Qual o meu momento? Vamos falar um pouquinho sobre as características do homem de bem com ele mesmo agora. Talvez lá nosso ponto de partida seja, coitadinho de mim, castigado de novo. Quer dizer, não tenho... Eu planto as minhas sementes de uva e quero colher maracujá, né? E quais são as características do homem de bem? Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Faz aos outros o que gostaria que lhe fizessem. E aqui, Santo Agostinho nos ensina, ele nos dá uma dica, que todas as noites, ao deitar, ao colocar a cabeça no travesseiro, a gente faça esse questionamento sincero. Fiz mal para alguém hoje? Fiz todo o bem que eu podia, que estava ao meu alcance? Eu negligenciei alguma ocasião de ser útil? Eu fiz algo que eu repreenderia em outra pessoa, se ela tivesse essa atitude? Então, essa autoanálise é muito importante, eu acho que é uma dica muito valiosa de Santo Agostinho para nós. Porque é tão louco o nosso dia a dia, né? É tão corrida a nossa vida, e quando a gente deita no travesseiro, a gente quer mais é fazer uma oração rápida e dormir, quando a gente consegue fazer a oração. Mas é uma dica muito valiosa, que eu acho que vale a pena a gente tentar, pelo menos, se lembrar e, quando possível, fazer essa autoanálise. E a relação do homem de bem com os inimigos, com os desafetos. Talvez o ponto de partida seja ódio e desejo de vingança. Olho por olho, dente por dente. Não é assim? E quais são as características do homem de bem nas interações dele com os inimigos? Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis. O Jefferson leu para a gente, né? Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Ele lembra dos ensinamentos de Jesus, que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Benditos sejam os nossos desafetos, porque eles são o nosso espelho. Sem máscara, sem filtro, eles mostram para a gente aonde que a gente ainda tem oportunidade de melhorar. Por mais que doa, por mais que nosso orgulho fale, não, ele está errado, eu não sou assim.
Legal a gente estar aqui, a gente conversar e a gente começar a prestar atenção. De repente, eles têm razão. De repente, não, mas vale a análise, não é mesmo? E aí fica a pergunta, onde estamos nessa jornada? O que eu preciso melhorar para conseguir ser um homem de bem? E aí, por mais que pareça longa e extensa todas as características, por mais que pareça impossível, quando chega no final do capítulo, o Evangelho traz. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, para o nosso desespero. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram alguém falar assim, nossa, essa pessoa teve uma péssima conduta e ainda se diz espírita? Já aconteceu com vocês? Como assim? Porque eu sou espírita, eu tenho que ser perfeito? Eu vou ser, eu estou na caminhada, é uma jornada, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? E Kardec, para o nosso alívio, ele traz esse ensinamento. Ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Conversando, aonde eu estou nessa jornada, o que eu preciso fazer para melhorar, e que não fique só nessa conversa, que a gente realmente comece a colocar em prática, como a gente já vem colocando, sem dúvida. Né? O fato de nós estarmos aqui é porque a gente já evoluiu bastante, a gente já tem esse entendimento. Mas para isso, agora vem as dicas que eu contei. Lembra que eu falei que ia contar algumas dicas para colocar em prática? Então aqui estão algumas das dicas, né? Juliana, e na prática, como é que eu faço isso? Eu já entendi onde eu tenho que chegar, agora como? Então, se a gente subir os degraus aí de baixo para cima, né? Eu trouxe algumas dicas. A primeira é ter vontade de mudar. Sabe aquela frase, que eu não sei se vocês já falaram ou já ouviram alguém dizer, eu sou assim, não adianta. Não vem querer mudar, eu sou assim. Vai ter que me engolir, não é? Se a gente quer realmente mudar, a gente precisa ter vontade. Essa frase não cabe mais. E agora eu vou dedurar a minha idade. Não sei se vocês lembram daquela novela Gabriela. Tem uma música da Gal Costa canta, né? De Dorival Caymmi, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. E aí saiu a síndrome da Gabriela, quer dizer, síndrome da Gabriela, eu sou assim, eu não vou mudar. Então, aí se não vai mudar, algum momento vai, a gente sabe, né? Porque a gente está aqui para evoluir. Então, pelo amor, pela dor, e cada um no seu momento vai mudar. O segundo degrau é a humildade. É muito comum a gente querer mudar o outro. É tão fácil enxergar defeito no outro, defeito de fabricação, né? Mas para a gente enxergar os nossos defeitos, a gente tem que ter humildade. Dói. Às vezes nosso orgulho fala, não sou assim não. Mas com humildade a gente percebe que o que a gente tem realmente que mudar. E é imprescindível a humildade para que a gente possa evoluir. Uma coisa importante. A gente às vezes quer mudar o outro, aí a gente não consegue. Mas a partir do momento que a gente muda, a gente inspira a mudança do outro. Já repararam nisso? Que bom, né? Porque assim a gente evolui e traz as pessoas com a gente. Terceiro degrau, coragem. Coragem para sair da zona de conforto. Porque muitas vezes, para adotar novos padrões, a gente precisa mudar de amizades. A gente precisa mudar os ambientes que a gente frequenta. Isso, às vezes, dói, às vezes machuca, às vezes as pessoas não entendem. Já aconteceu comigo. Eu tinha colegas de trabalho na empresa antiga que eu trabalhava. Meu esposo sabe disso. E mesmo depois que eu saí da empresa, a gente se reunia, a gente almoçava no final de ano, mas aquelas amizades já não estavam me fazendo bem.
E aí chegou um determinado ano, eu falei, por que eu estou indo nesse almoço? Eu não vou, não está me fazendo bem. E elas ficaram chateadas e me ligaram e falaram mal de mim pelas costas. E eu falei, que bom que eu percebi em tempo que já não estava fazendo bem. Então, a gente tem que mudar, né? E tem que ter coragem para isso. Quarto degrau é foco. Quando a gente começa a ler as características do homem de bem, você fala, nossa, eu pelo menos, quanta coisa eu ainda tenho que mudar. Falei para a Tânia hoje. Falei, nossa, Tânia, esse capítulo é tão difícil, quanta coisa a gente tem que fazer. E se a gente não tiver foco, a gente não consegue. Sabe aquelas metas de fim de ano que a gente estabelece? O ano que vem eu vou emagrecer, eu vou para a academia, eu vou fazer um curso, eu vou aprender um novo idioma. São tantas metas em dezembro que em fevereiro a gente já parou, não dá conta. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Então, assim, foco. Escolhe 1 ou 2 itens, fala, isso aqui eu vou trabalhar fortemente para mudar. Melhor escolher 1 ou 2 e trabalhar fortemente para mudar, do que querer mudar por completo e não conseguir mudar nada. E o último degrau. Disciplina, disciplina e disciplina. Porque mesmo quando a gente chega lá, é muito fácil a gente voltar para o fim da fila, como eu costumo brincar. Né? Voltar aos antigos padrões. E para que isso não aconteça, a gente precisa ter muita disciplina. E aí é um processo de aprendizagem, né? Eu trouxe uma charge que mostra isso. O discípulo pergunta ao mestre, mestre, como faço para me tornar sábio? E o mestre responde, boas escolhas. E o discípulo volta a perguntar, como fazer boas escolhas? O mestre responde, experiência. Ainda não entendendo, o discípulo pergunta, e como adquirir experiências? E a resposta dele, más escolhas. Não é assim? Todas as más escolhas geram aprendizado. Foi errando que a gente aprendeu a falar, foi errando que a gente aprendeu a andar, e hoje são coisas automáticas para a gente. O importante é que nossos erros não nos paralisem. Os nossos erros têm que nos impulsionar a aprender com eles e a seguir em frente. Bom, para fechar, a gente tem tanta ferramenta na mão e a gente pode recorrer a elas a qualquer momento. A gente tem em Jesus o nosso exemplo. Na dúvida, como eu devo agir? Pensa, como Jesus agiria nessa situação? Nós temos no Evangelho o nosso guia. É uma delícia ler o Evangelho. Em qualquer momento de dúvida, como eu devo agir nesse momento, o Evangelho tem a resposta. Na encarnação, há oportunidades, são muitas, né? A gente só não pode ficar postergando. Deixa para a próxima encarnação, é muito difícil. Mas é uma nova oportunidade, vamos aproveitar enquanto a gente tem. Na família, a nossa escola. E é lá onde a gente aprende todos os dias com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que estão lá 24 horas com a gente. É a nossa escola. Meu filho, infelizmente, não está aqui hoje, mas eu falo, nossa, é meu maior professor. Em todos os nossos embates, ele vai fazer 17 anos, não é uma idade fácil. E eu falo, é meu maior professor. Como eu aprendo com ele? Nos espíritos superiores, nós temos o auxílio fraterno. Não nos esqueçamos disso nunca. Na consciência, a nossa bússola. Quando a gente erra, Santo Agostinho fala, né? Coloca a mão na consciência e está lá. As respostas estão lá. E dentro de nós, o desejo de evoluirmos. Quanta coisa a gente tem, né? Parece difícil, mas a gente tem tanta coisa que é possível. Vai ser possível para a gente. E o principal, dentro da casa de paz e amor. A gente tem um recanto que nos acolhe e que nos impulsiona, como é o que está acontecendo aqui nessa noite. Né? A cada palestra que a gente assiste, é um impulso que a gente tem para a gente buscar essa evolução. Que Deus nos conceda força, coragem, humildade e disciplina.
que possamos seguir aprendendo juntos e evoluir juntos também. Gratidão, muita luz e paz a todos. Delícia, né, de aula. Pena que acabou. Nós vamos colocar em prática tudo que a gente ouviu. Por isso, se você veio hoje por primeira vez à nossa casa, seja muito bem-vindo. Agora nós iniciamos a segunda parte do nosso encontro, onde nós podemos exercitar muita coisa boa. Se você puder, feche os seus olhos para melhor se concentrar. Inspire paz, que aqui existe em abundância. E exale tudo aquilo que está sendo um peso que você não quer mais disso para você. Descarte. A espiritualidade vai nos ajudar. E nós, com tudo que a Ju falou, vontade, determinação, esforço, vamos conseguindo, dia a dia, sermos um pouquinho melhores. Temos a vontade, que é fator determinante. Assim nós vamos iniciar orando, mandando boas energias, o que nós temos de melhor para a nossa família espiritual, a nossa família terráquea, o nosso planeta Terra, o planeta azul, essa bela casa. Como nós temos sido maus inquilinos, destruindo-a, promovendo destruição com guerras, que nós possamos cada um fazer a sua parte. Lembrando Madre Teresa de Calcutá, quando foi questionada, que o trabalho dela não era uma gota no oceano de necessidade, e ela, com a sua sabedoria, disse ao repórter: o oceano sem essa gota seria menor. Então, nós vamos fazendo com que o nosso sentimento de paz, de bondade, de respeito para com o nosso próximo, parte de nós agora, em direção aos nossos irmãos em humanidade, principalmente para aqueles que mais precisam. Os famintos, os que hoje não terão um prato de água, um prato de comida e um copo de água limpa para tomar e se alimentar. Aquele que não tem um teto para lhe proteger. E quantos nessa época estão sem o lar, porque foram tomados pelas águas próprias deste mês e que padecem rudemente. Vamos orar por eles. E mais ainda, para que encontrem por perto mãos amigas e nós, aonde estivermos, possamos ter olhos de ver e coração de sentir, enxergar a necessidade e se fazer presente na mão amiga, porque quando agimos no bem, somos Deus em ação, porque Ele precisa de nós para que as preces sejam atendidas. Vamos nesse momento pedir pelos governantes que detêm a possibilidade de transformar esse planeta. Oremos principalmente por aqueles que estão tão equivocados, esquecendo-se
de tudo aquilo que nos foi alertado nessa noite. Mas a gente pensa, ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Assim vamos orar sinceramente para todos os governantes de países, de estados, de municípios. E vamos agora orar pela nossa família. Como a Ju falou, o nosso laboratório. É ali que nós fazemos diferença. É ali que todos os itens a hoje abordados teremos que dar conta, cada um no seu tempo, cada um no momento da sua compreensão, que nós não exijamos aquilo que o outro não nos pode dar ainda, que não nos frustremos quando jogamos muita expectativa sobre o outro, quando, na verdade, o foco deverá sempre ser o eu. Assim, vamos, nesse momento, juntos com o médium que se preparou e amorosamente estará ao nosso dispor. Mantenha-se ainda nessa concentração, olhos fechados. O médium não vai nem lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que são trazidas pela espiritualidade superior, e o médium é o intermediário entre os dois lados da vida. E nós teremos que recepcionar essas energias, absorvendo-as com muita fé, com muita confiança, na certeza do que aquilo que precisarmos nos será doado. Mas devemos tomar o passe desprovido de barreiras, não com capa e guarda-chuva para as energias, mas receptivos, absorvendo-as, confiando. Para a gente não se distrair, eu te convido, mentalize uma luz branca, brilhante, que vem como um foco da espiritualidade superior, te envolve da cabeça aos pés, dando especial atenção ao seu sistema nervoso central, a parte mais nobre do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Por aí são veiculadas energias, como canais que levam água, aqui veicula-se luz, energias superiores, renovando-nos inteiramente. Dando um foco agora para a altura da nossa testa, como um sol gostoso, quentinho, agradavelmente quentinho, trazendo renovação de pensamentos, iluminando os nossos caminhos, para que optemos pelos caminhos mais leves, mesmo que mais demorados. Vamos agora junto à região do nosso pescoço. Aí existem duas glândulas importantíssimas, tireoide e paratireoides. Vão sendo tratadas, porque elas representam um equilíbrio para o nosso funcionamento do corpo. Aí também temos o aparelho fonador, o que nos distingue de todos os seres da Terra. O poder de falar, de conduzir, de orientar, de acalmar. Que possamos utilizar esse aparelho para passar mensagens, palavras, estímulos superiores. Agora o foco é um rosa amoroso que vai envolver o nosso coração
as nossas emoções vão sendo visitadas, que nós possamos ser senhores destas emoções, de maneira que o caminho do meio seja a opção para os nossos dias. Que tenhamos, junto a todo o aparelho cardiorrespiratório, uma cota de saúde, de equilíbrio. Por fim, a altura do nosso gástrico, um verde brilhante, um verde esmeralda, belíssimo, iluminado. Essa luz desaloja ligações com espíritos que precisam de ajuda, que nos acompanham ou que estavam conosco até que adentrássemos a essa casa. Eles, já no portão, são recambiados para os hospitais espirituais ligados a essa casa. Assim, os dois lados da vida são cuidados. Fisicamente, a saúde do nosso estômago, dos intestinos, do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas, do baço, enfim, dos rins suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, iluminados, recebendo saúde, equilíbrio. Uma cúpula protetora vai nos envolvendo. E a depender dos nossos pensamentos e ações, essa cúpula permanecerá conosco até uma próxima oportunidade. E se você trouxe a água, ou se você que nos acompanha, onde você estiver, tem a sua água para ser magnetizada, ela é um precioso coadjuvante quando precisamos utilizar uma medicação, ou quando simplesmente rogamos a Deus, palavras simples, mas sinceras, para que venha magnetizar a água que colocamos à nossa cabeceira toda noite. Fazemos a nossa oração de agradecimento, fazemos o balanço que Santo Agostinho e a Ju nos relembrou, e vamos dormir em paz, acordando no outro dia, utilizar essa água como um elemento a mais para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Agradecidos que estamos, porque vencemos todos os desafios que o dia nos trouxe. E aqui estivemos atentos, recebendo o Evangelho, a mensagem do irmão José, a mensagem que a Ju passou para nós, do homem do bem, que possamos incorporá-lo aos nossos dias que se seguem. Voltar para casa na paz e na alegria, e que possamos retornar na próxima semana. Jesus esteja conosco até lá. Graças a Deus. Ainda estamos em protocolos, portanto, saem primeiros os últimos. Aqui é literal, os últimos serão os primeiros. Semana que vem nos vemos. Bom fim de semana, curtam a convivência na família. E até sexta. Monte de luz, paz e amor em Jesus.